Boa tarde, o Band Cidade Entrevista deste sábado está começando. Hoje vamos falar sobre as ações para melhorar o trânsito na capital. E o Manaus Trans tem um novo diretor, Paulo Henrique Martins, é o nosso convidado desta semana. Boa tarde, Paulo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Ano. Satisfação muito grande nós estarmos aqui, poder contribuir com as informações que a cidade precisa saber das ações de trânsito, enfim, daquilo que a gente está trabalhando para que a cidade possa ter uma melhoria no trânsito. E para melhorar o trânsito aqui na capital, vocês têm uma das prioridades é a educação no trânsito. Fala um pouco mais para mim sobre esse projeto Transversalizando, que visa treinar professores que vão repassar noções de trânsito para as crianças, para os jovens estudantes. O trânsito, o órgão de trânsito, ele é baseado num tripé, né? Então, fiscalização, engenharia e educação. No aspecto da educação, o Manaus Trans desenvolveu um projeto que se chama Transversalizando, ele já foi aplicado em outros anos, que na verdade, é uma capacitação de professores para que esses professores possam, na sala de aula, nas diferentes disciplinas, utilizar o material do trânsito, utilizar a matéria trânsito junto com as outras matérias, então transversais às outras matérias. Por isso o nome Transversalizando. Essa semana próxima vai se trabalhar nesse processo da capacitação dos professores, do treinamento dos mesmos, e nós vamos ampliar esse ano, vamos sair de 40 e tantas escolas para 71 escolas da rede municipal, onde os professores dessas escolas estarão recebendo essa carga de informação a respeito do trânsito e depois eles vão poder repassar isso nas salas de aula para as crianças. Nesse primeiro momento vocês estão trabalhando com escolas municipais, mas a ideia é atingir também a rede particular? Nós temos um setor de educação de trânsito que ele trabalha o ano inteiro com as escolas. Nós fazemos na primeira fase do ano, logo nos primeiros meses, a gente faz um trabalho muito voltado para as escolas particulares, voltado para a volta às aulas, para os pais que estacionam, orientando onde eles devem estacionar, como que deve atravessar a faixa de pedestre e algumas outras escolas de grande porte que ficam localizadas principalmente em vias arteriais. Então, a primeira etapa do trabalho. Isso envolve também palestra nas escolas, enfim, um trabalho com professores, depende daquela demanda que nos solicitado por parte das escolas. Essa redução no número de acidentes com vítimas fatais aqui no trânsito da capital se deve muito a essas ações visando a educação da população, da sociedade? Nós temos sempre uma meta, a nossa meta é melhorar em relação ao ano anterior. Então, nesse ano, por exemplo, nos primeiros 7 meses, nós tivemos uma redução de 14% dos acidentes em relação aos 7 primeiros meses do ano de 2012. A gente está trabalhando em cima dos pontos onde acontecem acidentes. Então, identifica-se a via que mais tem acidente, o local. A partir daí, a engenharia trabalha buscando solução, faixa de pedestre, semáforo, informação para as pessoas. E isso tem ajudado a diminuir o número de acidentes, o número de acidentes com vítimas. Associado a isso, tem um trabalho que a gente precisa destacar aqui do DETRAN, que é o trabalho em cima do álcool, do motorista, lei seca, da lei seca. Então, isso fez com que os acidentes que acontecem por conta do alcoolismo, principalmente no final de semana, tenha diminuído. O conjunto dessas ações está dando esse resultado. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos tentar ampliar essas ações, ampliar essa análise, porque a nossa busca é sempre ir diminuindo a quantidade de acidentes. Então, nós consideramos uma grande vitória, porque a frota vai aumentando e ela aumenta numa proporção de quase 10% ao ano e o número de acidentes vai diminuindo. Então, a gente está tendo mais carro, o nosso problema está maior, mas a gente está tendo menos acidente. Isso é um motivo de alegria para o órgão de trânsito. Agora, Paulo, muitos pedestres têm reclamado da falta de realmente faixa para pedestre em muitos pontos da cidade, pontos considerados até bastante estratégicos em relação ao trânsito. Vocês têm um plano para aumentar esse número de faixas de pedestres aqui na capital? Nós aumentamos esse ano já bastante. Nós fizemos do início do ano até ao final do mês passado quase 1.000 faixas de pedestre.
Então, algumas faixas já existiam, eram faixas que estavam apagadas. Outras faixas são novas faixas, em lugares onde nunca tinha havido uma faixa de pedestre. O que a gente sente, a sensação que a gente tem da faixa de pedestre, porque a tinta, o material que é usado na faixa, ele se deteriora muito rapidamente. Quanto tempo que dura? Isso é um problema, porque se nós utilizarmos um material termoplástico, que é um material de qualidade melhor, ele tem durabilidade de até 3 anos. Ocorre que chove 6 meses em Manaus, pelo menos. Nesses 6 meses de chuva não dá para aplicar o material termoplástico, porque ele precisa estar no verão. Tem que ser no tempo seco. E aí, nesse período, é aplicado a tinta a frio, que é uma tinta acrílica, mas é uma tinta especial para pavimento onde passe veículo. Ele desgasta muito mais rápido. Ele desgasta muito rapidamente, porque se ela for aplicada numa via de pouco tráfego, ela até tem uma durabilidade um pouco maior. Mas se pintar essa faixa numa via de grande volume de tráfego, ela dura 3, 4 meses, daí tem que fazer de novo. Então, o que a gente está fazendo com relação à faixa de pedestre? Nós demos uma repintada nas faixas, uma repintada emergencial. Alguma outra ainda está faltando. Temos quantas hoje na cidade? Nós temos aproximadamente 1.400 faixas de pedestre. Então você vê que nós sinalizamos um pouco menos de 1.000. Então a gente ainda tem uma quantidade que ou não foi pintado ou já está deteriorada. O que nós vamos fazer agora nesses próximos 5 meses fazer as faixas, nós já estamos fazendo as faixas com material termoplástico. Então as faixas dos corredores, que nós já estamos revitalizando, e onde vai haver a pavimentação, porque nós vamos entrar num amplo programa de pavimentação. Vai levar esse material novo, termoplástico. Então nós vamos ter uma garantia de pelo menos 3 anos com essas faixas colocadas nesses lugares. E daí, passado os corredores, nós vamos com essa equipe, com esse material para dentro dos bairros. Aí nós vamos substituir as faixas de sinalização acrílica por termoplástico ou plástico a frio, que é um outro material que pode ser utilizado também no tempo de chuva, com um pouco mais de facilidade. Esse material vai ter durabilidade de 3 a 5 anos. Com isso, a gente resolve o problema das faixas de pedestre, porque o problema da faixa de pedestre é a falta de capacidade que o Manaus Trans tem de ficar revitalizando essa enorme quantidade de faixas. Você imagina, 1.200 faixas, revitalizar a cada 6 meses todas elas. É um trabalho muito árduo. Então a gente quer fazer isso e deixar isso num tempo maior, durando mais, para que a gente tenha a sensação de que as faixas estão ali no lugar certo, no lugar adequado. A gente percebe que muitos motoristas realmente passaram a respeitar a faixa de pedestre, mas ainda tem muita contravenção nas ruas da cidade. O Manaus Trans está atuando com rigor com o motorista que não tem respeitado a faixa de pedestre? O motorista, é bom lembrar que vale uma multa pesada, né? Pesada, existe uma multa, o agente tanto estava me explicando outro dia que existe uma multa que o motorista pode perder a carteira, caso ele passe na faixa de pedestre, colocando em risco as pessoas que já estão ali atravessando a faixa. Então, é muito grave esse avanço sobre a faixa de pedestre. A faixa de pedestre, ela é uma área que é a continuidade do passeio. Então, ela é uma área preferencial do pedestre. O que ocorre em Manaus é que muitos motoristas, por exemplo, quando o trânsito está congestionado, eles entendem que eles podem parar em cima da faixa de pedestre. Quando, na verdade, o trânsito congestionado, qualquer que seja a situação, o motorista não pode parar no cruzamento, no meio do cruzamento, ele não pode parar sobre a faixa de pedestre. Está congestionado, ele tem que parar antes, esperar a fila avançar adiante, para ele avançar e não parar sobre a faixa de pedestre. E ainda é uma infração bastante comum. Né? Muito comum, Ian. A gente anda por aí e vê o carro parado sobre a faixa. Então, isso é um trabalho que nós precisamos enfatizar. Eu acredito que nós precisamos de um trabalho mais educativo, mas não no sentido educativo de pedir que o cara faça aquilo, ou a pessoa faça, que o motorista faça. Tem que ser educativo no sentido de mostrar para ele o seguinte: olha, isso é uma infração, a multa é tanto e você perde tantos pontos na carteira. Esse trabalho nós estamos montando. Nós temos o nosso setor de comunicação, está trabalhando num programa de divulgação, das multas, de divulgação daquilo que é correto, daquilo que é errado. E existem algumas coisas que, embora não sejam institucionalizadas, ou sejam regulamentadas, elas acabam por facilitar.
É muito comum, por exemplo, nas cidades do sul do país, quando a pessoa vai parar na faixa de pedestre, quando o pedestre vai atravessando e o motorista para, ele liga o pisca-alerta. Quando ele liga o pisca-alerta, ele está dizendo assim, opa, tem alguma coisa, que o motorista que vem atrás já sabe que ele tem alguma coisa, alguma eventualidade na frente, que no caso é o pedestre atravessando. Aqui a gente vê algumas pessoas já fazendo isso. Então essa é uma dica para o motorista. A gente tem muito aquele problema de batida na traseira do outro veículo, o motorista porque para o pedestre e o outro bate atrás. Então, você viu o pedestre atravessando, você vai parar, você aperta o botão do pisca-alerta, deixa o alerta do carro ligado. Quando essa ação tiver já, todo mundo já entender, nós vamos ter uma travessia com mais segurança e menos risco de acidente. Isso é uma coisa que a gente viu, por exemplo, que é muito importante. As pessoas fazem em outras cidades, isso não é regulamentado, mas é um hábito legal, é um hábito que é bom de se fazer. Eu queria saber mais sobre o plano de mobilidade urbana traçado aqui para a capital, mas isso logo depois dos nossos comerciais. Não sai daí, nós voltamos com o Band Cidade Entrevista já já.